Bom dia, povo! Bom dia, igreja! Glória a Deus! Que alegria estar aqui com vocês. Gente, antes de nós começarmos o ensinamento da palavra de Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração, amém? Amém. Ontem, vou trazer o contexto para poder fazer sentido para vocês. Daqui a 3 semanas eu vou estar ministrando, ensinando uma aula chamando Cristo aquele que cura. Semana passada, quando eu estava montando essa aula, organizando, revendo, né, o conceito da aula, para estudando ali, porque eu tenho que ensiná-la, depois que eu comecei a mexer nessa aula, eu comecei a passar muito mal mesmo, de dor no corpo, febre, e o famoso do nada. Estava bem, dia seguinte comecei a ficar mal. O tempo, às vezes ar-condicionado, o frio, a temperatura, a gente começa a olhar para várias coisas naturais, né? Só que graças a Deus pelo discernimento do Espírito, amém, gente? Porque a gente consegue perceber a movimentação no mundo espiritual que tenta parar a mim e a você. Ontem, eu mexendo novamente, comecei a passar mal de novo e eu não estou muito bem. Eu estou aqui pela graça do Senhor. Talvez, se você já me conhece, você percebeu que eu estou um pouco mais quietinho, não estou falando muito, e eu sou uma pessoa que gosta de falar. Só que a palavra do Senhor nos assegura que aquele que pede, recebe. Aquele que crê, ele recebe a cura que precisa. Então eu queria que você ficasse de pé. Porque se a palavra de Deus, ela diz que nós podemos receber cura, então nós vamos receber cura. Só que eu quero que você ore por mim. Você quer ser abençoado pela palavra hoje? A palavra fala que eu posso receber minha cura. Então vocês vão orar pela minha vida para que essa cura ela se manifeste neste exato momento. Se você nunca viu uma cura na sua frente, você vai ver agora. Amém? Então comece a orar por mim. Comece a interceder, declarando. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado porque se a tua palavra diz, eu recebo a cura do Senhor. Se a tua palavra assegura, nós recebemos. Eu recebo agora. Eu recebo agora a cura. Eu recebo agora a cura. Eu recebo agora. Eu recebo agora. Eu recebo agora. Eu recebo agora, em nome de Jesus. Obrigado, 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 Senhor. A cura está liberada agora. Eu recebo. Eu recebo agora. Eu recebo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu recebo agora. Eu recebo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu recebo, Senhor. Eu recebo a tua cura. Não pare não, querido. Não pare não, porque é uma guerra espiritual. Não pare. Oh. Você que está precisando de cura também receba. Oh. Eu recebo, Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Aleluia. 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 Eu creio. Eu creio, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. 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 Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. 100%. 100%. 100%. Obrigada pela cura manifestada. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado porque essa enfermidade já está vencida ali na cruz. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós celebramos. Obrigado, Jesus. Nós celebramos. Obrigado porque já é notório. Obrigado porque eu já recebi. Nós celebramos o milagre. Te louvo, Jesus. Nós celebramos o milagre. Te louvo, Jesus. Nós celebramos o milagre. Te louvo, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada. Aleluia. Jesus. Nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pela cura. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pode se assentar. « 80% das minhas dores passaram. Aleluia. Até o fim dessa palavra, eu vou estar 101%. Amém? É o poder quando a igreja ora. É o poder quando a igreja entende o lugar da declaração com fé. É nesse lugar que você precisa se movimentar, querido. Eu só estou usando daquilo que a palavra tem para mim e para você. Eu rejeito. Não vou pregar a palavra. Eu vou sim. Eu vou sim. Eu estarei lá. Estamos aqui. Amém, gente? Glória a Jesus. Hoje nós vamos finalizar a nossa série falando sobre a recompensa da honra. Fiz essa imagem aí do Iar. A recompensa da honra. Hoje nós finalizamos essa série e o título dessa mensagem de hoje é A honra habilita e a desonra desabilita. Você pode repetir comigo? A honra habilita. E a falta de honra desabilita. Agora repita comigo. A honra libera o favor de Deus. A honra libera o favor de Deus. Agora fala como se você acreditasse nisso. A honra libera o favor de Deus. A honra libera o favor de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Você tem que crer, querido. A honra libera o favor de Deus. Tá vendo como que eu já voltei? Voltei. Quando eu começo a gritar, porque há poder no nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 2, no verso 30. Se você quer abrir a sua Bíblia aí de papel, fique à vontade. A palavra de Deus, o texto básico que nós vamos abordar hoje, 1 Samuel, capítulo 2, no verso 30, diz assim: Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu ancestral que ministrariam diante de mim para sempre. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Essa é uma passagem muito forte, falando aqui para a realidade do povo de Israel, trazendo um alinhamento sobre o povo, porque era o povo escolhido do Senhor. Só que nós podemos adaptar essa realidade para a igreja e para nós hoje. Aquele que honra será honrado. Aquele que despreza será desprezado. É simples. Mas quando nós começamos a entender alguns movimentos na nossa vida, na igreja, na sua casa, no seu trabalho, algumas movimentações que ocorrem que talvez você não esteja desfrutando 101% daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você sabia que Deus tem promessas para a sua vida, amém? Amém? Ele tem muitas promessas para mim e para você e está assegurado para você aqui, ó. Está na palavra de Deus, diversas promessas. Eu não sei se você conhece todas elas, mas todo dia eu medito nela para eu poder entender. Isso aqui me pertence. Opa, eu vou desfrutar. Igual eu recebi a minha cura aqui agora porque a palavra me assegura. E se ela me assegura, eu tomo posse. Eu me aproprio. Eu só preciso movimentar. Eu só preciso exercer a minha fé. E eu trago a igreja junto comigo. Porque assim você não só libera cura sobre mim, mas você aprende e libera sobre você. Aleluia. Quem já teve alguma experiência sozinho entre você e o Senhor, aonde você crendo nessa mesma palavra que eu estou falando, você recebeu sua cura? Tem alguém aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. E o Senhor está falando para você agora, Ele vai te dar experiências novas. Aleluia. Ele vai te dar movimentações proféticas novas. Você vai ver a manifestação da glória de Deus na sua casa, as curas que você precisa. Amém, gente? Só que quando nós entendemos os movimentos e algumas coisas que nós não estamos desfrutando, se nós falamos de honra, nós precisamos falar também da autossabotagem. É muito mais fácil eu colocar aquilo que eu estou deixando de viver em Deus como uma guerra espiritual. Eu espiritualizo aquilo que, na verdade, eu estou me autossabotando. É mais fácil eu falar que meu casamento está um desastre porque o inimigo está furioso com o meu casamento. Mas eu não assumo meu compromisso, meus princípios como homem de Deus para eu viver segundo a palavra.
É mais fácil eu falar que os meus filhos não me honram, os meus filhos não me respeitam, mas eu também não oro e eles nem sabem que eu oro. Eles nem vê os meus princípios vividos em casa e depois eu quero cobrar que eles me honrem. É mais fácil eu falar que no trabalho o devorador tá furioso com a minha conta financeira, mas eu não semeio na casa do Senhor. Eu não sou generoso, eu não oferto, eu não devolvo o meu dízimo. Mas é muito mais fácil você falar que o inimigo está furioso com você. Mas na verdade você está se auto-sabotando porque você não está vivendo segundo o princípio do Senhor. Se você não honra, você deixa de desfrutar das coisas que o Senhor tem para você. Isso é muito sério. Por que é que você não tem vivido algumas coisas em Deus? Você tem que repensar. Toda vez que eu não estou adentrando em alguns locais que o Senhor tem para mim, Ele assegura na sua palavra, porque ela é a nossa regra de fé e prática, amém? Ela é o nosso manual. É tudo que eu preciso, eu tenho que ir na palavra. Eu preciso ler, eu preciso meditar e assumir esse lugar para mim. Com os olhos da fé. Não de forma natural, mas de forma espiritual eu assumo aquilo. Eu assumi que agora eu recebi. Você pode fazer o mesmo, querido, todos os dias. Você está com alguma dor, você pode receber enquanto eu estou falando, você não precisa esperar o apelo. Porque você crê nessa palavra. Você precisa receber disso, querido. Você precisa receber da porção que o Senhor tem para liberar sobre você. Para de endemonizar muitas coisas que talvez você acha que você está vivendo, mas na verdade você está se auto-sabotando. Para de transferir aquilo que na verdade você precisa assumir. Sabe o que é interessante da honra? Ela é intransferível. Ela não é terceirizada. Ninguém pode honrar por você. Se você honra a Deus, os seus filhos não serão beneficiados por isso. Você vai. Porque você não pode honrar a Deus pelo seu filho. Você precisa ensinar o seu filho o princípio e ele tem que viver esse lugar. A honra não tem como eu passar para o meu irmão. A honra é por mim. Ela é intransferível. Ela não pode ser terceirizada. Você precisa assumir e viver. Assumir e praticar. Assumir e desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Provérbios, capítulo 3, no verso 9, diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Por que a gente não está com uns celeiros cheios? Será que você verdadeiramente tem sido generoso? Ou você só é generoso quando o pastor ele te direciona para você fazer o que tem que ser feito? Você tem o mesmo acesso na palavra de Deus que eu tenho. Não há nada de errado quando eu direciono, porque esse é o meu papel. Agora, se você fica refém de qualquer pastor, de qualquer líder espiritual, que você só vai ser generoso na vida de alguém, não se trata de igreja somente não, gente. Igreja é uma parte. Ser generoso não se trata de dinheiro. Se você pensou nisso, precisa algumas coisas mudar na sua mente. Ser generoso é dar seu tempo. Ser generoso é você se preocupar. Ser generoso é na sua rotina corrida. Quem tem rotina corrida aqui? Você parar um pouco da sua rotina corrida e dar atenção para o seu irmão que está perdendo a linha, que está se desviando dos caminhos do Senhor e você sabe. E você não para, você não dá atenção. Então nós precisamos entender a autossabotagem que na verdade está nos prejudicando e não está deixando a gente desfrutar da plenitude que o Senhor tem para nós. Você quer viver a realidade que os céus têm para você? Amém. Hebreus capítulo 13, verso 4 diz: o casamento deve ser honrado por todos. Eu não posso honrar pela minha esposa e ela não pode honrar por mim. Eu preciso assumir o meu papel como homem de Deus e ela precisa assumir o seu papel como mulher de Deus. Mas eu posso falar que o inferno está furioso com o meu casamento e as coisas não estão fluindo no meu casamento, não tem amor. Na verdade, é eu perdi aquela chama do início de poder dar um presente, de poder dar aquilo que a minha esposa gosta, de fornecer. Eu só espero a data do aniversário, não é mesmo? Eu só espero a data do casamento. Agora eu caí na rotina, eu não posso fazer antes. Não deveria ser assim, querido. Só que o inimigo está furioso. Não, na verdade, somos nós que não estamos vivendo os princípios. Somos nós que não estamos escolhendo praticar essa realidade. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade. Amém, gente? Amém. Às vezes não está sendo atacado, você está sendo desabilitado. Se você entender que você não necessariamente está sendo atacado, mas desabilitado pela sua autossabotagem, aqui gera um lugar de transformação na sua vida. Porque você entende que você não está vivendo esse princípio. E é isso que o Senhor quer fazer mudar a sua mentalidade hoje. É nessa série que nós queremos finalizar hoje para você sair e viver toda a plenitude. Você desfrutar realmente dos céus na sua casa. Quem quer desfrutar dos céus na sua casa aí? Quem quer ter os céus no nosso trabalho? Quem quer ter os céus abertos sobre o meu casamento, sobre os nossos relacionamentos, nas suas finanças? Amém, gente? Amém. Então nós precisamos honrar, nós precisamos fazer. Não é transferível, não é terceirizado. Ninguém pode fazer isso por você. Você precisa assumir isso. Glória a Deus.
Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém honra Deus por você. Ninguém honra sua casa por você. Ninguém honra o seu chamado por você. Você precisa valorizar o que você carrega. Sabe por quê? Porque é muito precioso, porque quem te deu foi Deus. Você nunca parou para perceber, a família que você nasceu tem um propósito? Ah, pastor, minha família só tem problema. É exatamente através desses problemas que você se tornou quem você é. Só que você talvez esteja percebendo sua dor, mas não está vendo a movimentação do céu sobre a sua casa. Porque você vai ser resposta para seus parentes, para suas famílias e para aquilo que você vive, aonde você vai adentrar. É isso que você precisa perceber. Se você vê com os olhos bons, todo o seu corpo é bom. É a sua percepção. Vamos continuar. A honra, ela habilita. A desonra desabilita. É o que nós estamos falando. É o título dessa mensagem. A honra habilita o fluir de Deus na sua casa. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se você tem a palavra e medita nela, você vai ser um homem ou mulher de fé. Por que não tem fé? Porque não medita na palavra, porque não é prioridade para a sua vida. E tá tudo bem. Mas você não pode transferir para Deus, transferir para as pessoas, falar que o problema está com todo mundo, de menos com você que não assume. Você não gera fé no seu coração quando você ora. Pastor. Não gera. Não sou eu que estou falando, é a palavra que fala. Você não gera fé quando você está jejuando. Você sabia disso? É muito importante, mas você não gera fé. Você só gera fé pela palavra de Deus. Então, se você não medita na palavra, você não tem fé. Você é um homem fraco espiritualmente. Você é um homem desnutrido espiritualmente. E o Senhor quer mudar. Ele quer te trazer força, estrutura, base sólida para tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua casa, para o seu casamento, para o seu futuro casamento. Amém? Acho que o solteiro não quer casar não, mas tá tudo bem. Mas o Senhor tem um desejo para você, porque é uma promessa. É projeto de Deus. A família veio antes da igreja, querido. Se a família ela tá forte, a igreja ela vai ser forte. Agora, se a família está desestruturada, a igreja vai ser desestruturada. É por isso que nós temos algumas igrejas fracas. Porque as famílias estão fracas. É por isso que precisa do princípio, precisa da palavra, precisa do alicerce. Porque ele é um fundamento. Ela que sustenta. Desonra cria impedimentos e trava destinos. Está travando o seu destino, está travando o que Deus tem. E isso é muito sério. Algumas coisas que não estão fluindo, você precisa analisar por que não está fluindo. Está faltando desonra? Gente, não é o fim do mundo. O ensinamento é para isso mesmo, para que você analise. Não é com você, é conosco, é comigo também. Falei, Mateus, você precisa ajustar isso daqui, porque não está tendo honra nisso aqui não. Não está legal não. E tudo bem. Você precisa se arrepender. Nós precisamos ser rápidos para se arrepender, rápidos para pedir perdão. Você não pode ser uma pessoa que tenha dificuldade de pedir perdão. Se você era, porque eu vejo no passado, eu vejo você com os olhos da fé, você precisa ser rápido para pedir perdão. Quem muito perdoa, muito ama. Você não está conseguindo amar porque você não perdoa, querido. E o Senhor está chamando para que você seja rápido no perdão. Ah, mas é o irmão que está errado comigo. Tá, mas o ensinamento, a palavra te fala para você perdoar. 70-17. Perdoa. Segue em frente. Nós precisamos avançar em alguns princípios que está parando você. Você não pode se acostumar com isso. Você não pode se acostumar com coisas que estão travadas na sua vida. Não te deixe indignado que algumas coisas não fluem, não. Você precisa discernir. Eu discerni e eu trouxe a igreja para orar. Eu preciso discernir o que está acontecendo na minha vida. É assim que você vai ter uma ação correspondente. Amém, gente? Amém. Então pensa. Pensa você ter aí um telemóvel, o iPhone 17 Pro Max, amém? Ninguém quer. Vou falar de novo para você receber para você pelos olhos da fé. O iPhone 17 Pro Max. Pensa você com o iPhone 17 Pro Max aí, amém? Você já quer o 18 que vai sair, né? Tá tudo bem. Mas se eu te dou o iPhone 17 Pro Max, aleluia, vou ter essa condição, Senhor. Amém? Você recebe e depois você dá também, amém? Amém, foi forte, hein? Mas se você tem um iPhone 17 Pro Max, tem uma câmera maravilhosa, tem toda a habilitação para você desenvolver coisas incríveis, mas não tem o chip. O que vai acontecer? Não serve para nada. Tem pessoas que estão no lugar certo, está servindo a Deus,
está fazendo tudo, está se debruçando na palavra, está fazendo tudo, mas não honra. Ele está se auto-sabotando, se desabilitando. Ele está no lugar certo, ele está movimentando, ele está fazendo tudo. Ele tem casca, ele tem aparência, mas as coisas não fluem. Está faltando chip, está faltando a honra, está faltando o princípio ser vivido para que as coisas deslanchem na sua vida, para que as coisas sejam rompidas na sua vida. Você precisa viver em um lugar de honra, meu irmão, com seus líderes, com as pessoas à sua volta, com todo mundo. A honra é um princípio poderoso. Mas quando nós lemos a passagem que nós lemos semana passada, de Marcos capítulo 6, do verso 1 ao 6, Cristo foi impedido de provar e de manifestar os milagres. Ele foi impedido porque os homens e as mulheres não honravam quem ele era. Ele era Jesus, ele não era o Cristo. Ele não pôde. Ele não pôde. Não é que ele não quis, ele não pôde. Está faltando milagre na sua casa? Está faltando honra. Está faltando milagre no seu trabalho? Está faltando honra. Como eu falei, gente, não é para poder massacrar ninguém. É a palavra para tirar as escamas, para que você se alinhe com o Senhor. Se você não é essa pessoa, glória a Deus, querido. Ensina quem precisa. Leva essa palavra para uma pessoa que está lá do seu trabalho, que precisa escutar isso. Porque você está aprendendo o princípio. Ele não pôde fazer os milagres. Vamos seguindo aqui. O reino de Deus, ele tem um lugar de maturidade. Maturidade. Acho que eu pulei algum. Deixa eu ver. Habilita, desabilita. Tá, não está alinhado aqui com o slide, mas vamos lá. Tá, honra também é maturidade. Repita comigo, honra também é maturidade. Não viver debaixo de honra é roubar a plenitude de Deus para a sua vida. Existe uma frase, eu copiei do Drummond Lacerda, um grande homem de Deus, ele me deu aula no seminário, ele faleceu na pandemia, grande homem de Deus. Ele diz em seu livro, acho que a Jéssica que está no Kids, ela está até com esse livro, né? Que ele usa essa frase, a plenitude de Deus está esperando você crescer. A plenitude de Deus para a sua casa, para aquilo que você tem para viver no Senhor, está esperando você se desenvolver. Sem maturidade, você não desfruta das promessas do Senhor, porque você não tem condições. Gente, maturidade não tem a ver com o tempo de igreja. Maturidade não tem a ver com quanto você serve. Maturidade tem a ver com quanto de revelação de Cristo que você tem. Eu já vi homens de 60 anos sendo meninos, mas também eu já vi homens com 20 anos de idade sendo homens de Deus. Não tem a ver com a nossa idade. Tem a ver quanto mais você tem revelação do Cristo, do ressurreto, diante da sua vida. Quanto mais revelação você tem do Cristo, mais maduro você vai ser. E é isso que você precisa escutar dos nossos irmãos. Quando eu falo nossos irmãos, é seus parentes, seus amigos, pessoas do seu trabalho, falando, nossa, você é maduro, né? Só que eles não sabem explicar, principalmente quando ele não conhece a Jesus. Ele fala, nossa, você é maduro, né? Você tem uns conselhos diferentes, né? Só que nem você mesmo acredita naquilo. Porque você entende que você precisa crescer. Só que as pessoas percebem. As pessoas olham para você e falam assim, nossa, que mulher madura. Nossa, nessa situação aqui eu já tinha largado tudo, você permanece firme. Você está passando pelo pior momento da sua vida, mas você está sorrindo. Porque você entende quem você serve. Porque você entende quem é o seu Deus. Porque você entende quem está guerreando por você. Então a honra também ela é maturidade. Efésios capítulo 4, no verso 13, diz assim, a maturidade para não viver como meninos levados de um lado para o outro. Meninos são levados por ventos de doutrina. É por isso que os homens que têm feito vários vídeos na internet, por você não ter uma base sólida, você é influenciado por aqueles sem trazer um pensar sobre aquilo que está sendo dito. E você precisa ter um cuidado com isso. Porque a internet hoje, ela tem de tudo. Tem pessoas maravilhosas que estão ensinando, mas tem pessoas que estão trazendo destruição. É um caos. Se você não tem estrutura para ver ou seguir aquela pessoa, você fica confuso. Será que Deus salva mesmo? Será que Deus ele vai voltar mesmo? Será que viver a igreja é bom mesmo? Será que viver a igreja é um princípio mesmo?
Será que o batismo do Espírito Santo é para mim? Não é para todo mundo, de menos para mim? As pessoas que você segue vai determinar aquilo que você vai acreditar. Quem você segue? Você segue quem você quiser. Mas você precisa ter um filtro, porque talvez você acredite em algo e aí por você escutar aquela pessoa que é totalmente contrária àquilo que você acredita e você não tem uma base sólida, você vai ser influenciado. Se para você tá tudo bem isso e você fica confuso, não sabe o que é o que, tá tudo bem, querido. Mas eu não quero ser uma pessoa que vive confuso. Eu quero ser uma pessoa que vive com bases sólidas, que vive segundo os princípios celestiais, que vive as promessas do Senhor. Essas mesmas pessoas, elas falam que Deus não cura mais nos dias atuais. Mas Deus continua curando, a palavra é segura. Eu sou prova viva disso para você aqui diante de todos vocês. Porque o Senhor, Ele estabeleceu isso. Então, se eu não creio verdadeiramente diante dessa realidade, você não vai desfrutar dessas bênçãos. Quando você olha para Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, aquele ali não são somente homens da galeria que são homens de fé, são homens de honra. Abraão teve honra. Todos aqueles homens teve honra, Moisés teve honra, José teve honra. Eles passaram pelos processos, eles permaneceram firmes, cada um foi exigido algo. Abraão precisou abrir mão da sua terra, da sua casa, do seu comodismo. E, gente, se você estudar a vida de Abraão, a vida dele era boa. Ele tinha condições financeiras boas. Mas para seguir o Senhor, ele precisou abrir mão disso. Consequentemente, abrir mão também dos deuses que ele servia tanto. Ele falou assim, esse Deus é melhor do que qualquer deuses que esteja aqui na minha terra, no Ur dos Caldeus. Moisés, um homem gago, respeitou os processos, falhou, errou, fugiu, mas voltou e se desfrutou das condições dos céus. Ele honrou também. Eu amo ver a história desses homens e dessas mulheres, sabe por quê? Porque são homens e mulheres. E homens e mulheres falham. Eu falho, você falha, e tá tudo bem. Mostra que é possível viver realidades incríveis no Senhor e saber que eu vou falhar. Mostra que eu posso viver aquilo. Mostra que eu sou habilitado para viver aquilo também. Só que eu preciso viver os princípios. Se eu não viver os princípios, eu não vou conseguir acessá-los. Vamos seguindo. O que é honra na Bíblia? A pastora Bia, ela trouxe um pouco disso, mas eu quero adentrar também com vocês aqui. Hoje, muita gente acha que honra é uma boa educação. Uma pessoa educada, ela honra. Não necessariamente. Quando você olha, tem duas expressões, que é o hebraico e o grego. O hebraico, a palavra honra, ela significa peso, valor e glória. Que é o Antigo Testamento. Gênesis até Malaquias. De Mateus até Apocalipse, que é o Novo Testamento, a Nova Aliança, é escrito no grego koiné. Significa honra, preço, dignidade, valor atribuído. É um valor atribuído a nós. Mas sabe o que é interessante também? Desonrar é tratar aquilo que Deus tem para mim e para você como algo comum. Aqui está um dos maiores perigos. Quando você trata as coisas de Deus como algo comum e banal, você está trazendo uma destruição para si mesmo. Vou trazer um exemplo para vocês. Não vou pegar você hoje não, viu? Tá tudo certo. Isso aqui é... Não sei se todos vão me ver. Existem pessoas... Eu falei semana passada que eu consigo ver se você está desonrando enquanto você está sentado. O jeito que você está sentado, eu sei se você está desonrando a palavra ou não. Tem pessoas, no meu passado, onde eu era enérgico e não tinha tanta sabedoria, o Senhor hoje está me ajudando com isso. Eu fazia a coisa certa da forma errada. Eu vi irmãos assim, ó. Tomara que acabe logo com essa palavra aí, pelo amor de Deus, está demorando demais, ele fala muito. A cara. Olha o desdém. E aí o que eu fazia? Irmão, descruza esse braço. Não desonra a palavra, não. Fiz o certo? Fiz, mas da forma errada. Hoje eu olho para as pessoas e eu falo assim, Senhor, pega ele, Jesus. Pega ele, Senhor. Está desonrando a palavra. Quando você faz isso, querido, quem está perdendo é você. Quem está sendo destruído é você. Porque você está desonrando aquilo que tirou do inferno e transportou você para o reino de luz. Você está desonrando aquilo que você está sendo condenado, agora está trazendo salvação. É essa palavra que você está desonrando. Mas por que eu estou falando isso? Porque talvez não te ensinaram. É por isso que você está aprendendo. Ninguém te falou que você precisa se comportar. Ninguém falou que existe uma forma de até se assentar.
Alguém já te falou isso? A postura, a conduta. Eu amo pessoas quando elas estão assim. Fala mais. Fala mais. Eu consigo perceber nos olhos quando a pessoa ela fala assim, uau, é isso. Essa é a palavra. É isso que vai acontecer no meu casamento. É isso que vai acontecer na minha casa. É isso que vai acontecer no meu trabalho. O brilho dos olhos das pessoas, quando elas querem, eu falo assim, é isso. É o que me faz continuar. Aí eu olho pros irmãozinhos. O que é honra? A pastora Bia já falou, para que ele tá falando de novo? Pelo amor de Deus. Quem tá perdendo é você, querido. 2 Pedro fala, o apóstolo Pedro ele escreve para mim e para você, repetição é segurança. Você não repete sua rotina toda semana? Às vezes tem alguns ajustes, mas você não repete? Você toma banho, amém? Eu queria só ver, né? Mas você toma banho, tá frio, né? Mas banho é importante, viu? Tá cheirosinho. Você cuida de si. Mulheres vão ao cabeleireiro, homens vão ao barbeiro. Eu tomei um xingo do pastor do Brasil, que ele é barbeiro. Ele falou assim, não, a pessoa que corta cabelo lá. Ele falou, ó, pessoa que corta cabelo? Não, eu sou barbeiro. Eu aprendi, né? A profissão, tem que honrar, eu tenho que honrar a profissão. Pastor Edinho, vocês conhecem ele, é uma piada. Ele vai vir aqui, vocês vão amar ele. Mas as pessoas, elas desonram pela forma como que elas se comportam. E você está deixando de desfrutar, querido. Você está deixando de receber. Hebreus capítulo 2, verso 1 diz, é preciso que prestemos mais atenção para que jamais nos desviemos daquilo que o Senhor tem preparado. Eu vejo pessoas, quando eu tenho oportunidade em outros locais para ministrar, para ensinar a palavra de Deus. Gente, eu tenho total ciência que tem a ver com o Senhor. Tudo que há de bom em mim é Deus. Tudo de ruim que você já percebeu aqui convivendo comigo é o Mateus. Assim é você. Tudo de bom que você carrega, toda coisa boa que você carrega é dádiva, é graça, é favor de Deus. Não foi sua faculdade não, querido, porque foi Ele que deu condição para você fazer faculdade, se você fez. Foi Ele que abriu a porta do emprego para você. Da mesma forma, se Ele quiser, Ele fecha. Quem fez e quem faz e quem continuará fazendo é Ele. Só que eu já fui em locais, gente, e é difícil de lidar. Porque eu vou em locais, ministro, e as pessoas têm um apreço diferente pelas pessoas de fora. Aqui não acontece isso. Aqui é maravilhoso, então eu estou em paz. Mas quando eu me chego nesse lugar, eu ministro ali, as pessoas falam, porque é uma palavra diferente. É uma pessoa de fora. E as pessoas falam assim, nossa, eu gostaria que você fizesse meu casamento. Eu penso na hora. O pastor que cuida de você, que acorda de madrugada quando precisa para poder cuidar de você, que escuta todas as mazelas, as coisas boas e coisas ruins, que pagam preço por você de oração. Aí eu tenho que ter sabedoria. Falou, querido, Deus abençoe você. Muito obrigado pelo convite. Mas eu não sou seu pastor. Eu vou fazer o casamento de vocês. Eu vou no enterro quando um dia nós perdemos alguém, porque a vida é de vocês. E vou celebrar aniversários, vou fazer uma oração, é por vocês. Eu não posso fazer? Posso, mas seria contraditório. Talvez você honra mais as pessoas de fora da sua casa do que de dentro. Você tem mais admiração pelas pessoas, pelos seus amigos, pelos seus pais, que pelos seus filhos. Que honra é essa, irmãos, que a gente está vivendo? Você tem mais admiração pelas pessoas lá fora do seu trabalho, mas não tem pelo seu marido, pela sua esposa. Como que a gente quer crescer? Como que a gente quer viver o sobrenatural de Deus? Se eu não honro a minha esposa, se eu não honro o meu pai, se eu não honro meus filhos, se eu não honro meu pastor, se eu não honro minha liderança, se eu não honro meu chefe, não tem como. A pessoa que você precisa mais valorizar é a pessoa que está do seu lado. É a pessoa que paga um preço, que sabe de tudo que você está vivendo e não te condena. Está ali, segura a sua mão, passa por dificuldade junto com você. Se é o seu filho, é seu filho. Se é seu pai, é seu pai. A pessoa que mora contigo. Admire as pessoas que estão com você. Honre as pessoas que estão com você. Faça o melhor para essas pessoas. Não espere as datas comemorativas para você poder fazer algo, querido. Quebra a rotina. O Senhor está trazendo aqui para algumas pessoas que você espera só essa data e olhe lá. E olhe lá. Porque é essa pessoa mais importante depois de Deus na sua vida. Você precisa honrá-la, aprender a honrar. Se você perdeu isso,
Porque no início do namoro era lindo. Tinha cartinha, tinha flores, tinha chocolate, tinha tudo. Agora, talvez no aniversário ganhe uma coisa, talvez. Ah, mas a pessoa que está comigo não faz porque ela nem conhece a Jesus, então faz você. É uma boa forma de se apresentar a Cristo fazendo aquilo que eles não fazem. Faça você, honre você, sirva você. Nós precisamos viver dentro dessa realidade. Gente, como que seria se você, amanhã, não estou declarando sobre ninguém não, é uma reflexão. Se amanhã for o seu último dia de trabalho, como que você ia trabalhar? Você ia fazer o seu melhor? Você ia fazer como você nunca fez? Ou você ia tratar como qualquer coisa? Por que eu prego com tanto entusiasmo e com todo esse vigor que eu gosto desse meu jeito, meu estilo? Ninguém tem que ser igual a mim. Foi o que Deus me entregou. E tá tudo bem. Os meninos estão no seminário agora, eu falei com eles, olha, não pega o estereotipo do Mateus, porque você vai pegar pessoas que vão estar lá. O que é honra? A honra na Bíblia é. E aí vem o Mateus gritando, falando, e é o meu jeito. Quero melhorar, quero crescer, quero desenvolver, porque todo comunicador pode melhorar. Tudo. E eu sou uma pessoa que me cobra muito. Porque eu quero fazer tudo com excelência para Deus. Mas como que você faria se fosse sua última vez que você fosse jogar o esporte que você gosta? Fosse jogar aquela partida? Como que você ia honrar aquela pessoa que está ao seu lado se fosse a sua última vez? Como que você ia ensinar a palavra se fosse a sua última vez? Tem vigor? Tem entrega? Tem o melhor sendo derramado? Faça tudo na sua vida como se fosse o último dia, visionando anos e anos que você vai viver. Amém. Mas faça tudo como se fosse a última vez. A sua percepção vai mudar. Eu vejo várias pessoas que já praticamente encontrou com a morte e voltou. Deus falou, sua senha não é agora não, filho. Vai voltar porque eu tenho mais coisas para fazer na sua vida. Porque quando a senha a gente chama, quando eu falo a senha é a morte, tá? Quando a senha chama, não adianta jogar para bandido, não. Jogar para aquele que não está seguindo a Jesus, não adianta não, querido. Chamou, chamou. E nós não sabemos que dia esse dia vai chegar. Ah, se você está falando de morte, eu preciso que você reflita o que você está fazendo na sua vida. Eu preciso que você entenda o que você tem feito com a sua vida todo dia. É amanhã, né? Fazer um devocional aqui, porque eu tenho que fazer, né? Não, ajuste o seu coração, Senhor. Essa semana vai ser um pouco mais difícil, eu sei que vai. Eu tenho algumas coisas para resolver, eu vou ter que lidar com algumas pessoas, mas ali o meu coração, ajusta a minha vida, ajusta a minha mentalidade, deixa eu me comportar diferente. Você precisa fazer essas autoanálises e se comportar de forma diferente. Porque o Senhor, Ele quer fazer coisas além, gente. Aquilo que nós temos nas nossas mãos aqui, que Deus está nos entregando, Ele sempre vai dar mais. Deus nunca vai te pedir algo para Ele te dar algo melhor. Tudo que Ele te pede, Ele sempre vai dar algo melhor. Amém. Então, se Ele te pedir algo, entrega. Seja o que for. Renda ao Senhor, entregue ao Senhor, porque Ele está para fazer coisas incríveis na sua vida. Amém, gente? Amém. Vamos seguir aqui. Vamos ver esse texto aqui. 2 Samuel, capítulo 6, do verso 1 ao 7. 2 Samuel, capítulo 6, do verso 1. Nós vamos ler até o verso 13, tá? De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Balá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Quem não lê Bíblia e Antigo Testamento está assim, que tem muito nome diferente aí, não estou entendendo nada. Vamos seguindo. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram para a casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo, se você pode, grife essa palavra aí, entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins e símbolos. Verso 6, quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço
e segurou a arca de Deus. Meu Deus. Porque os bois haviam tropeçado. Agora o caldo começa a entornar agora. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por esse ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Isso está mostrando como que a gente brinca com as coisas de Deus, o que acontece, viu? 8. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi também teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim, Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, o giteu. Verso 11, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. Grifa esse trecho aqui, 3 meses. E o Senhor abençoou a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Gente, eu amo esse texto. Eu amo o Antigo Testamento. Eu vou contextualizar aqui para vocês rápido, para você entender o que você leu aqui, né? Porque eu sei que veio tanta informação, você falou, já me perdi. Querubins, arca, Davi, cidade, Obed-edom, Abinadab. Davi, o rei de Israel, segundo o rei de Israel, ele quer buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é a representação no Antigo Testamento, antes de Jesus vir como homem nessa terra, que representava a presença de Deus. Era realmente algo parecido com isso, que tinha os querubins em cima. Os querubins são os anjos que estão diante do trono de Deus neste exato momento, falando santo, santo, santo. Então eram eles a representatividade que ficavam diante da presença. Da mesma forma no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a sombra de tudo o que viria a acontecer no Novo Testamento. Então Davi, ele manda buscar a Arca da Aliança. Ele fala, meu reinado não vai ser sem a presença. Manda buscar a Arca para que a gente possa ter a presença aqui na cidade. Só que Deus deu comandos específicos. Eu trouxe 13 versículos, mas tem a história toda e vários detalhes que ele traz. Então eu estou contextualizando, porque senão a gente ficaria aqui até amanhã. Ele pede para trazer essa arca e ele recebeu um comando específico de Deus. Coloca a arca nos ombros dos sacerdotes. Os sacerdotes no Antigo Testamento, somente eles que acessavam o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é onde ficava a Arca da Aliança. Dentro do tabernáculo, que era a igreja do Antigo Testamento, digamos assim, ela era separada em 3 locais. Santo lugar, Santíssimo lugar e a parte externa, né, que é o átrio. Então nós temos 3 áreas. O Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote acessava. Ele precisava usar roupas específicas, com sino, porque ele não poderia ser falso. Se ele fosse falso e usasse a roupa do sacerdote, ele morreria. Ele colocava uma corda para poder acessar o Santo dos Santos. Se ele fosse falso, ele morria. Então a pessoa não podia entrar lá dentro, ele precisava puxar a corda porque ele morreu lá dentro. Eu estou falando tudo isso para que você entenda essa sombra do Novo Testamento. Então ele manda buscar. Só que o que ele faz? Vamos terceirizar? Coloca nas costas do boi. Porque o boi é bicho, né? Deixa ele carregar aí, deixa ele se lascar para lá e leva a arca. E vamos dançando. Vamos aqui na festa. Vamos se alegrando na presença, porque a gente tem que se alegrar na presença, amém? Não é ficar assim, mais um culto, né? Ai, vamos lá. Mais um domingo, né? Vamos lá. Não! Tem que ter alegria! Tem que ter alegria na presença, tem que ter alegria no louvor. E Davi estava alegre. Ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Só que ele terceirizou a questão. Obed-edom, que não tinha nada a ver com a história, nada a ver. Leva para a casa dele lá e deixa na casa dele. Por Davi ter acostumado com a presença, por ele ser acostumado com a presença, ter feito com forma de desonra, caiu na casa de Obed-edom. 3 meses. 3 meses a sua casa foi abençoada. 3 meses a presença sacudiu a casa de Obed-edom. Porque Obed-edom estava fora do itinerário. Obed-edom é eu e você, querido. É o improvável, é aquele que fala assim, esse daí não prospera não. Aí as coisas começam a acontecer porque você tem o favor de Deus sobre você. Obed-edom não estava no script, não estava na história, mas acessou porque faltou honra da parte ali dos irmãos, Davi e todo o grupo.
Não colocou na carcaça ali do sacerdote? Colocou nos bois. Aí usar para tentar ajudar Deus, o que ele faz? Ele vai tentar colocar a mão. Quando ele coloca a mão, a palavra fala que cai duro, porto. É por isso que a gente não pode brincar com a presença de Deus. É claro que essa não é a realidade do Novo Testamento, mas eu preciso que você entenda a importância e a relevância da honra. A falta de honra vai trazer destruição sobre você. Uma direção, gente. Algo específico. Mas o que ele faz? Não vou fazer isso não. Então usar a 1 Crônicas 15, 13, diz assim, Davi reconhece o erro. Não a busquemos segundo a ordenança. 1 Samuel 15, 22 diz, obedecer é melhor que sacrificar. O princípio que você honra, te honra. O princípio que você quebra, te quebra. Eu vou repetir. O princípio que você honra, vai te honrar. O princípio que você quebrar, vai te quebrar. Honre a Deus. Honre as pessoas. Honre quem está à sua volta. Honre quem está acima, abaixo, do lado. Honre todo mundo. Porque você é uma pessoa de honra. Você precisa viver uma vida de honra. E eu oro para que a nossa igreja seja uma igreja de honra, uma igreja onde não espero olhar o estereotipo da pessoa, se ela é isso, se ela é aquilo, se ela vem disso, se ela faz isso, se ela é boa com isso ou não. Indiferente, eu vou honrar porque eu tenho um estilo de vida de honra. Amém? Vamos seguindo aqui. Obed-Edom. Obed-Edom entendeu o lugar do princípio. 3 meses, 2 Samuel 6,11, que fala, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua família. Toda a sua família. Tem pessoas que estão expostas ao evangelho há 20, 30, 40 anos e não tem nenhuma transformação. Tem pessoas que acabou de aceitar Jesus, tem uma reviravolta na vida dela. Aleluia. Por isso que os ministros sempre encorajam você a voltar à essência do primeiro amor. Sabe por quê? Você está apaixonado por Jesus. Você está apaixonado pela presença. Você está apaixonado por aquilo que o Senhor tem para você. Você não leva como mais uma coisa. Ah, é o culto, né? Ah, eu tenho que servir, né? Hoje, né? Eu vou servir, né? Tem que abraçar as pessoas lá na porta, né? Ah, eu tenho que fazer a mesa com excelência, né? A pastora Bia fica falando na minha cabeça, tem que ter excelência, né? Ah, a gente tem que chegar no horário, né? Isso é honra, querido. Quando você entender o princípio da honra, você nunca mais vai querer quebrá-lo. Porque você não vai olhar para as pessoas, você vai olhar para Deus. O problema é que nós estamos olhando para as pessoas. O nosso papel é ser chato. A gente precisa ser chato. A gente tem um momento que a gente é legal, mas a gente precisa ser chato em alguns momentos. É o nosso papel. Por isso que a vocação não é para todo mundo. Não é melhor nem pior, você tem outra vocação e você precisa exercê-la. Chega no horário, faz isso, honre isso. Isso é honra, gente. É se comprometer com aquilo que já está estabelecido. Então, quando você se compromete nesse lugar, você desfruta mais. Por que não está desfrutando? Não tem nada de valor que carregamos que não tenha sido confiado por Deus. Nada, gente, nada. Mical, a esposa abençoada, que tinha a mentalidade do rei Saul, da velha casa. Tem uma série, Casa de Davi, gente, incrível. Encorajo vocês a assistirem. Tem algumas coisas ou outras que às vezes não é 100%, mas maravilhosa. Dá pra você entender muito bem. Eu amo a história de Davi, eu não sei qual que é o seu personagem bíblico preferido, eu amo a história de Davi. Davi pra mim é tipo, é o improvável, é o menor, é o mais fraco, é tudo que não podia. E Deus levanta ele por conta do coração. Só que essa mulher, né, eu entendo que a honra que gera favor, a desonra gera também esterilidade. Honra gera favor. Desonra faz você ficar estéril. Olha o que acontece com essa mulher. 2 Samuel 6,16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor da cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela desprezou em seu coração. Verso 23. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Jamais. Nós estamos falando da esposa do rei de Israel. Ficou estéril, porque ela desprezou o seu próprio marido. Isso acontece conosco se a gente não perceber. A gente faz igual todos os dias se a gente não perceber.
a gente não honra as pessoas, a gente não honra quem está conosco. Deus traz realidades por conta do princípio. Coloquei alguns aspectos aqui sobre essa condição. Quem só observa, gente, e critica, vira especialista do caos. Lembra do jornalismo semana passada? Você não é jornalista, querido. Você não é aquele que transmite o caos, você é aquele que transmite a boa notícia. Não seja aquela pessoa que a alegria do outro te incomoda. Celebre junto com as pessoas. Se a pessoa ela venceu na vida, você vai sorrir, não é porque você não venceu que você não vai celebrar. Você vai celebrar o seu irmão, porque nesse lugar Deus também vai operar na sua vida. Seu irmão teve um novo emprego, seu irmão cresceu, seu irmão casou, seu irmão está avançando na vida. Glória a Deus, meu irmão, eu estava orando por você. Eu estou orando por você, que você cresça mais. Eu oro para que nós sejamos pessoas que desejem que os nossos irmãos cresçam mais do que a gente. Mais do que a gente. A minha oração, queridos, é para que você faça muito além daquilo que eu consigo fazer. Sabe que eu fico muito feliz? Estava ali observando enquanto no louvor. Hoje, eu e a pastora Bia, nós fazemos muito menos coisas. Sabe por quê? Porque você assumiu responsabilidade. Você escolheu isso. Isso é precioso demais. Isso mostra a maturidade que a igreja está sendo levada. A igreja não depende do Mateus mais. Se eu não estiver aqui, a igreja vai acontecer e vai ser até melhor. E glória a Deus por isso. A minha alegria é ver vocês fluindo, crescendo, avançando, assumindo o papel que Deus colocou na vida de cada um aqui. É a minha maior alegria, gente. Não tem dinheiro que compre isso para mim. Não tem dinheiro, oferta que eu receba que pague isso. Ver você fluindo no seu chamado, fazendo os projetos novos que te impediu durante anos e agora você está conseguindo fazer, não tem alegria maior do que para mim e para a pastora. Ver você avançando, ver você olhando para aquelas condições que você ficou anos preso naquilo e hoje você consegue viver, você consegue romper. Eu olho para isso e eu falo assim, nossa, que lindo. Eu quero que você saiba disso, querido. Há um prazer em ver você avançar. E eu oro para que você seja assim com todas as pessoas à sua volta. Todas, todas. Né? Fazer as pessoas... o crítico, né? Ele é ácido. Ah, tem que ter crítica? Sim. Mas que nós sejamos cautelosos. Tem pessoas que só criticam. Só criticam. Já escutei de pessoas falando assim, mas a igreja em Cascais, Mateus? Se fosse fácil, querido, já teria várias. Só que as pessoas não fazem o que você faz, não lutam o que você luta, não passam o que você passa e tá tudo bem. Você não tem que justificar nada para ninguém. Você sabe das suas lutas, você sabe daquilo que você tem vivido. As pessoas vão falar, mas que você não seja diferente. Seja diferente. Não seja igual a eles, não seja aqueles que estão sempre criticando, falando. Sabe o que é interessante? A casa de Obed-Edom, onde a Arca da Aliança estava, e durante 3 meses ele foi abençoado. Davi depois se reparou que a casa está sendo abençoada, eu fiz da forma errada, agora vamos fazer da forma certa. Manda buscar a arca de novo. Nós vamos se alegrar, nós vamos dançar, mas agora é o sacerdote que vai carregar. Só qual que é a diferença do comando de Deus? Preste atenção. A volta dessa Arca da Aliança para a cidade de Israel, para Jerusalém, cada andada que eles faziam durante o período, eles faziam um sacrifício. Sangue era derramado. Então, do ponto A até o ponto B, o sangue foi derramado. Sangue, toda vez que você vê sangue na Bíblia, significa vida. Vida. Então, vida está sendo derramada. Preste atenção, Antigo Testamento. Então, eles estão fazendo agora da forma certa, um sacrifício, porque a Arca da Aliança representa a presença. Aí a gente vai para o Novo Testamento, representando Cristo. O sangue que é derramado, que nos traz vida, que nos traz a realidade dos céus. Agora ela prepara o caminho que tirava você do império das trevas e agora está levando você para o reino de luz, o reino do seu amor. A representação do Antigo Testamento apontando para Cristo, aquilo que ele viria fazer. Davi, faz diferente agora. Faz um sacrifício toda vez que você estiver andando com a presença. Não trate como comum. Não trate como comum Jesus. Não trate como comum o Messias. Não trate como comum aquilo que Cristo é. Porque o sangue é derramado por mim e por você, para que hoje você não só tenha vida, mas vida em abundância. Gente, é linda a revelação quando você começa a entender a palavra. Está apontando para Cristo. Estamos finalizando.
Honra as pessoas iguais. Lucas capítulo 9, verso 46, está falando que os discípulos discutiam quem ia ser o maior. Esse é o relato aqui de Lucas 9. Quando nós tratamos o lugar de honra para as pessoas que são iguais, a mim e a você, que estão no mesmo nível, digamos assim, se você não cair na rebeldia, você vai cair na competição. Se você não cair na rebeldia, em não saber honrar as pessoas à sua volta, você cai na competição. Vou te dar um exemplo. Você ganhou um presente de uma pessoa. Vou mudar. Você deu presente a uma pessoa. Você gosta daquela pessoa, você quer honrar a vida dela. Só que a sua forma de dar é qual? Você deu presente, seja lá o que for, mas que para aquela pessoa era importante. Certamente você vai dar alguma coisa que ela goste. É bem provável que seja assim. Você deu aquele presente. Aí passa o tempo, chega o seu aniversário, aquela pessoa não te dá nada. Aí você fica com raiva. Deixa eu te falar. Você não deu, você trocou. Não caia na competição. Se você dá querendo algo em volta, querido, você não está dando, você está trocando. Você está negociando. Tem muita gente frustrada. Gente, só não posso falar, senão ninguém fica aqui na igreja. Pessoas frustradas. Parece a decepção assim. Morreu todo mundo. Porque o fulano de tal, eu dei um presente para ela com todo carinho. E aquela pessoa não lembrou de mim no meu aniversário. Não me deu nenhum presente. Querido, você não deu. Você trocou. Você negociou. Você caiu na competição. Que nós não sejamos homens de honra dessa forma. Porque isso não é honra. Mas que nós sejamos homens que, como Marcos capítulo 10, verso 43 diz, quem quiser tornar-se grande, seja servo. Seja servo do seu irmão. Seja servo dessa pessoa do seu lado. Quando você se coloca nessa condição, foi o que Cristo fez. Você está fazendo o que Ele fez. Lá em Gênesis 4, nós temos a história de Abel e Caim. Um deu uma oferta, o outro deu a melhor oferta. A competição, ela faz isso com você. Você quer matar o irmão. Em vez de Caim ajustar o seu coração e falar assim, nossa, eu tenho que dar o melhor, né? Porque a palavra fala lá em Gênesis que ele deu uma parte. A palavra fala que Abel deu a melhor, a parte gorda, a primeira. Por isso que dízimo é a primeira parte, é o 10%, que é a parte gorda, que é o princípio, porque é o melhor, seja a transferência ou seja o dinheiro físico, porque é a melhor parte. Ah, não, eu não paguei a conta ainda não. Eu aprendi isso, eu entendi, eu nunca mais mudei isso. É a primeira coisa que eu faço. Ah, eu não paguei a conta não, a conta vai vencer. Não importa, querido, o princípio ele continua o mesmo. A transferência, o ajuste é no princípio. Então é nesse lugar, quando você honra ao Senhor, sendo generoso, aí você vai viver o lugar de generosidade também. Que aí você vai receber as bênçãos do Senhor. Você vai abrir as comportas do céu. Lembra de Malaquias 3:10? As comportas do céu vai ser abertas sobre a sua casa. Os celeiros vão ficar cheios. A gente quer celeiro cheio, mas não é generoso. Não tá, querido. Não tem como. Então que nós não sejamos como Caim, que quer matar o irmão, entra na competição, que quer troca. Não. Eu dei e tá dado. E pronto, acabou. Não empresta, não. Dá. A Bíblia fala sobre mim, sobre você. Não empresta, não. Dá. Se prestar, você vai ter problema. Talvez a pessoa seja muito querida para você, você vai perder a amizade. Dá. Ou não faz nada. Esse negócio de emprestar, dá um problema. Dá. Seja fiel. Melhor é dar do que receber. É melhor dar do que receber, gente. Amém. Cultura de honra. Vamos fazer uma cultura diferente? Cultura do elogio. Vamos fazer a cultura da fofoca inversa? Em vez de você ficar falando mal das pessoas, fale bem delas. Nossa, Manu, meu Deus do céu, que mulher maravilhosa. Nossa, a April, que incrível. Quando ela chega no ambiente, eu preciso ficar alegre porque ela é muito feliz, ela é muito alegre. Nossa, quando eu vejo o irmão, fulano, ciclano, ela é maravilhosa, ele é maravilhoso. Vamos gerar uma cultura, gente. Você precisa escolher isso. Você precisa escolher. Para de falar mal das pessoas. Alguém já deu até um nome para isso, Ministério da Comunicação, isso é fofoca. Tem uma igreja que eu participei, não vou falar o nome, né, porque, né, tá sendo gravada. O irmão chegou para mim e falou assim, não, é porque tem um Ministério da Comunicação, eu tava só comentando com o irmão, irmão, você tá fofocando.
Isso é fofoca. Não, é só um comentário aqui. Não seja azedo, não seja ácido. Fale bem. Se for falar, fale bem. Se for falar, elogie. Se for falar, declare. Esse aqui vai ser melhor do que eu. Gente, quando você chegar nesse nível, isso é nível de maturidade. Você desejar que a pessoa ela cresça mais do que você. Isso é maturidade, irmão. Que a pessoa ela consiga avançar na condição financeira que você nunca talvez consiga. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Que nós sejamos essas pessoas. E por fim, honra aos que te servem. Honra aos que te servem. Aqui já não é competição. Aqui é arrogância. As pessoas que nos servem. Arrogância quase sempre é medo de ser humilhado. Ah, se eu fazer para essa pessoa que está abaixo de mim aqui, o que ela vai pensar? O que as pessoas vão achar de mim? Parece que eu estou sendo humilhado. É um senso de crise de identidade que ela não faz porque a pessoa está abaixo. Querida, é um prazer fazer para as pessoas que estão abaixo de você, independente do que seja, de qual instância seja, seja trabalho, igreja, não importa. É um prazer porque Cristo estabeleceu um padrão do servir, um padrão do honrar, um padrão do fazer o melhor. Quem tem a sua identidade bem estabelecida em Cristo não tem crise, porque sabe que é filho. Vou te falar algo. Filho biológico pode ser feito de forma errada, pode ser feito de forma desastrosa, mas a adoção nunca foi desastre. A adoção foi escolha. Aleluia. Obrigado, Jesus. Filho biológico pode ter tido um erro durante o período da vida da pessoa, mas a adoção não. E o que Cristo fez comigo e com você foi adotar, querido. Ele escolheu. Ninguém vai passar... Ah, tem um local ali que é de adoção. Ninguém fala assim, vou adotar hoje, né? Não, Cristo escolheu adotar. Cristo estabeleceu, eu escolho você, porque eu amo vocês. Filho biológico pode ser um erro. Adoção não. Adoção não. E eu quero te lembrar que você é adotado por Cristo. Você não vai ter crise de identidade, você vai ter prazer em servir as pessoas à sua volta. Você vai honrar as pessoas à sua volta. Glória a Deus. Se você fica ferido porque não agradeceram, você não deu, você negociou. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Fique de pé no seu lugar. Texto básico que nós lemos, 1 Samuel 2,30 diz: aos que me honram, honrarei. Honra, gente, é semente. Desonra também. Que nós nos encontremos aqui como igreja, sendo homens e mulheres que têm o desejo, o coração pulsa por honrar as pessoas. Nossa, eu vou suportar o irmão hoje que eu tô vendo que ele tá cansado, eu tô vendo que ele tá para baixo, eu vou orar pela vida dele. Você não espera, querido, porque você olha para as pessoas, você ama elas, você percebe o ambiente e você vai desejar honrá-las. Aleluia. Não trate a palavra de Deus como mais uma coisa. Trate com honra. Gente, 3 meses, Obed-Edom, ele teve uma reviravolta na sua casa. Quando você decidir fazer isso na sua casa, meu irmão, você não tem noção do que Deus quer fazer na sua casa. Amém. Deus quer fazer na sua casa primeiro. Ele não quer fazer aqui, acredite. Porque se fizer lá, aqui você transborda. Se a casa está cheia da presença, tem um altar de adoração, você faz a sua sala de adoração na sua casa. Quando você chega na igreja, querido, não tem como, você precisa transbordar. Você precisa transbordar. As pessoas que chegam a você, tocam você, vai ser abençoado. Amém. Vai confrontar essa pessoa. Que nós sejamos encontrados com aqueles que amam honrar, que amam honrar as pessoas, desfruta da presença e vive realidades sobrenaturais. Amém. Feche seus olhos. Comece a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Comece a agradecer por aquilo que Ele está fazendo na sua casa. Você tem motivos para agradecer, querido. Você tem motivos para agradecer. Você tem motivos para agradecer. Ô Senhor, continue fazendo a obra, Pai. Só Tu sabes o que cada um aqui tem enfrentado. Só Tu sabes o que cada um aqui tem enfrentado. Vem como um bálsamo, Senhor. Vem como um bálsamo com renovo. Vem com a restauração, de dentro para fora. Pai, eles estão aprendendo, nós estamos aprendendo, eles escolhem viver essa realidade da honra. Honra com a presença, honra com a igreja, honra com a família,
honra no trabalho, honra em todas as esferas da sociedade. Pai, eles vão acessar, nada vai ser impedido mais. Dos céus abertos, nós ligamos agora, Senhor. Nós ligamos na terra agora, ligando aos céus. Toda a autoridade delegada, a filiação, a identidade. Ô Senhor, nós trazemos agora o poder a ser manifestado sobre cada casa. Sobre cada casa. Para que eles tenham experiências com as curas, Senhor. Com os milagres. Pai, na mente. Que quando ele for tomar o remédio, ele ore primeiro e ele possa testemunhar do milagre que o Senhor fez. Ah, Jesus, nós não estamos desmerecendo aqui a medicina. Não, não, Senhor. Nós só cremos também no poder de Deus manifesto. Pai, eu pude receber aqui agora, eu estou me sentindo 100% cheio. Senhor, esse é o poder da sua palavra. Nós não vamos tratar isso daqui com desdém, nós não vamos tratar isso. Aquilo que o inimigo tentou me desanimar, agora é a manifestação, agora é meu testemunho. Ah, Jesus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Obrigada, Jesus. Pai, eu te agradeço por cada família aqui. Eu te agradeço por cada família. Obrigado, Senhor, pelo serviço deles. Obrigado pela honra que eles têm entregue ao Senhor. Pai, mesmo às vezes eles se sentindo incapazes, muitos deles, Senhor, eles estão fazendo com tanto amor, com tanto temor, com tanto zelo, Senhor. Pai, eu oro para que você abra as comportas do céu sobre cada irmão aqui. Que ele possa ver realmente a manifestação amanhã, na segunda-feira. Onde as pessoas vão estar em escassez, eles vão estar na abundância, na plenitude. Na terça-feira eles vão ter a experiência, na quarta eles vão ver o sobrenatural, na quinta eles vão ver a mão do Senhor, na sexta, Senhor, manifestar dos céus, no sábado, Senhor, agir do Todo-Poderoso, e no domingo nós estaremos aqui para transbordar. Transbordar, Senhor. Eu te louvo, Espírito Santo, eu te agradeço. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Glória a Deus, pode se assentar.